Olá, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa última videoaula, que tratamos do tema inovação na educação, iremos hoje trabalhar a relação entre inovação na educação e o projeto político-pedagógico na escola. O objetivo dessa aula consiste em refletir sobre as relações entre a inovação e o projeto político-pedagógico numa perspectiva emancipatória. A inovação acompanha a história da humanidade. As novas descobertas transformam a vida cotidiana e também a vida psíquica, subjetiva, influindo nas relações, alterando o contexto social, político e econômico. Essa realidade também envolve o processo de escolarização. É nesse sentido que a tecnologia pode ser pensado como um processo de inovação, visando garantir o acesso à permanência e à qualidade educacional de crianças e jovens à educação escolar básica, bem como garantir a formação com qualidade dos profissionais em cursos de graduação e pós-graduação. A inovação, ela pode ser pensada em duas grandes formas no âmbito da escola, da educação escolar e da educação superior. Ela pode ser tomada como uma simples ação regulatória e técnica, o que comumente nós fazemos quando implantamos e implementamos ações que vêm determinadas de cima para baixo, como, por exemplo, quando o Ministério da Educação determina seus currículos, programas que a escola deve implementar no seu cotidiano de aula. No entanto, a inovação, ela pode ser pensada também e tomada em relação ao projeto político-pedagógico como uma ação emancipatória. Vejamos. A inovação regulatória ou técnica, ela se baseia em pressupostos científicos tradicionais, possui um caráter regulador e normativo da ciência. Ela parte de uma visão de neutralidade ou de uma observação descontextualizada e descomprometida com a realidade social e cultural da escola. Esse tipo de organização do projeto político-pedagógico não prevê a participação dos atores. É um processo cujos resultados se apresentam com uma certeza ordenada, inquestionável. Normalmente, as regras são colocadas de fora para dentro da instituição escolar. Há também uma tentativa de padronização e uniformização das ações entre várias escolas, desprezando os contextos em que as escolas estão inseridas. Há também uma necessidade de um controle burocrático cada vez maior para que os processos possam ser assegurados no nível da implementação na escola. Bem dizer a verdade, a inovação dentro de uma concepção regulatória e técnica, ela se apresenta como algo novo, mas que termina por manter o funcionamento e o status quo da própria escola. Não busca trazer mudanças efetivas no contexto. É por isso que, muitas vezes, a escola que possui uma concepção técnica ou regulatória de projeto político-pedagógico termina por objetivar o acompanhamento de resultados de indicadores educacionais que são determinados em outras instâncias.
Como sabemos, as escolas elas são diferentes, possuem realidades e públicos diferentes, são marcadas por desigualdades e contextos socioculturais diferenciados. Essa dimensão tão específica que diferencia uma unidade escolar de outra não é considerada quando pensamos num processo de inovação pela ótica regulatória ou técnica. De fato, esse processo meramente burocrático, ele tende a não considerar a participação, a opinião, os valores dos próprios atores escolares, sejam eles os professores, os diretores técnicos administrativos, alunos e também a comunidade. Como consequência, nós entendemos que o resultado dessa visão técnica regulatória tende a produzir um projeto político-pedagógico representado como um conjunto de atividades meramente pragmáticas. Busca-se a eficácia e os resultados, mas não questiona-se os meios nem os processos. Pode, justamente, devido à ausência de questionamentos e participação da comunidade escolar, servir como uma perpetuação e reprodução do que já está instituído. Ora, um dos grandes desafios da educação brasileira é garantir o acesso e a qualidade educacional, tendo em vista o desenvolvimento da pessoa, a formação para a cidadania e a preparação para o mundo do trabalho. A qualidade torna-se um dos grandes desafios da educação escolar e superior. Portanto, os processos de inovação devem questionar o que está instituído, visando a busca de melhorias que correspondam à realidade de cada unidade escolar. O projeto político-pedagógico, pensado a partir dessa concepção regulatória e técnica, acaba sendo meramente um projeto descontextualizado e que não passa por um processo coletivo de criação. Perpetua-se, assim, a racionalização do trabalho, sem entrar em questão os conflitos que envolvem as motivações dos profissionais e atores escolares. A preocupação com a dimensão técnica, em detrimento da dimensão política e sociocultural, é outra realidade do projeto político-pedagógico oriundo dessa perspectiva regulatória. Portanto, temos a constituição de um projeto político-pedagógico que nega a diversidade de interesses e também pode ser utilizado como um instrumento de controle do trabalho escolar. Consequentemente, a instituição educativa torna-se uma mera cumpridora de normas técnicas burocratizadas. Nesse sentido, o projeto político-pedagógico torna-se um projeto constituído solitariamente e regido por um certo isolamento. Vejamos agora a relação entre inovação numa perspectiva emancipatória ou edificante. Nessa perspectiva, a inovação não é uma reforma, nem uma novidade introduzida num sistema que permanece o mesmo. Porque a inovação é pensada, dentro da escola, como uma possibilidade de rupturas com o que está instituído, numa posição instituinte de novas realidades. Assim, a inovação é pensada como criação e produção humana, alicerçada no caráter emancipador e argumentativo da ciência emergente. Busca superar a fragmentação das ciências, assim como uma integralidade das ações entre pensar, fazer e sentir. A inovação emancipatória ou edificante, ela deslegitima as formas instituídas.
Em relação ao projeto político-pedagógico oriundo dessa perspectiva, pode-se destacar que é um processo que está em movimento de luta em prol da democratização do ensino e da escola. Está voltado para a inclusão social e a garantia de qualidade educacional para todos. É um processo que favorece o diálogo, a cooperação, tendo um vínculo entre autonomia e projeto pedagógico. A participação é garantida em toda a estrutura educacional, em que os atores participam ativamente na elaboração e discussão dos problemas, conflitos, a partir de diferentes perspectivas e valores, buscando objetivos comuns relacionados à escola. O principal objetivo da escola é o aprendizado dos seus alunos. É nessa perspectiva que um projeto político-pedagógico pode se beneficiar de uma visão emancipatória em que a inovação visa garantir essa qualidade e essa aprendizagem educacional. A instituição educativa, ela é uma instituição de confronto devido às diferenças existentes entre os atores escolares. Na perspectiva emancipatória, a participação dos atores escolares garante a legitimidade ligada ao grau de participação dos mesmos. Nesse sentido, o projeto político-pedagógico construído coletivamente é regido pelo intercâmbio e pela cooperação. Como podemos observar, há dois modelos bastante diferentes que podem contribuir para refletirmos a realidade escolar. A visão da inovação meramente técnica, como a introdução de algo novo, mas que não visa a transformação do sistema, ou uma percepção da inovação como ruptura, uma possibilidade de transformação da realidade e da qualidade educacional. Nos vemos na próxima aula.